Notícia em destaque, uma publicação, um artigo, um texto do New York Times indicando que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro poderia gerar uma crise diplomática e interferir, inclusive, nas negociações entre Brasil e Estados Unidos a respeito das tarifas impostas por Donald Trump. Cristiano Beraldo ao vivo com a gente também. Beraldo, excelente noite, vários assuntos para tratarmos. New York Times foi o jornal que fez uma entrevista, inclusive, com o presidente Lula no mês de julho e estampou a seguinte manchete, nessa publicação: ninguém desafia Trump como presidente do Brasil. Agora, o Brasil volta à capa do New York Times com essa reflexão sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Beraldo, bem-vindo. Foi uma piada do New York Times, porque a manchete correta é: ninguém desafia o Brasil como o próprio presidente do Brasil. Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Dávila, boa noite à nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Caniato, o New York Times tem uma relação muito antiga com o Brasil, mantém no Brasil correspondente já há décadas. Inclusive, teve aquele episódio em que o presidente brasileiro, à época no seu primeiro mandato, ficou chateado com uma matéria escrita por um jornalista do New York Times e resolveu, de forma muito democrática, que ele iria caçar o visto do americano, repórter do New York Times, e democraticamente expulsar o repórter do Brasil, porque, afinal de contas, o presidente Lula ele é sempre democrático e ele até tem uma forma autoritária de ser democrático, de tanto que ele ama a democracia. E agora o New York Times vai revelando, enfim, os detalhes de uma situação que chega a um ponto ele não consegue mais passar pano, ele não consegue mais ser tendencioso na defesa de coisas que são indefensáveis. Os Estados Unidos lida com os acontecimentos de uma forma diferente do que no Brasil se lida. Diante de absurdos, no Brasil há vários veículos que ficam aí soltando foguetes e aplaudindo as suas fontes, aqueles que são amigos, aqueles que, de alguma forma, o veículo tem algum interesse. Não importa a obrigação que existe de cada um dos jornalistas, o juramento feito na conclusão do curso, nada disso importa. O que importa é o interesse de momento. Portanto, no Brasil, é muito difícil você manter a sua independência, mas nos Estados Unidos, por mais que haja esse tipo de demonstração de que o veículo está de um lado ou de outro, porque isso é declarado, ninguém esconde a posição que possui diante das situações políticas, mas há um limite ético para que isso aconteça. E o Brasil, de fato, ele está numa situação em que as relações diplomáticas começam a ser afetadas de forma mais ou menos explícita, mas o mundo inteiro está observando o que está acontecendo no Brasil. Quando o governo brasileiro, Caniato, manda um jato oficial do governo resgatar uma ex-primeira-dama condenada por corrupção num país vizinho, isso está sendo observado. As pessoas não estão achando que isso foi um ato de heroísmo, de grandeza do governo brasileiro. Isso está sendo visto mundo afora como um ato de conivência do atual governo brasileiro com práticas de corrupção. E para chancelar de forma definitiva essa postura, lá foi o presidente brasileiro à Argentina defender a soberania da Argentina, defender o judiciário argentino com a sua independência, não, levantar plaquinha dizendo que era para liberar, para livrar Cristina Kirchner da punição pelos crimes que a justiça argentina concluiu que ela cometeu. Portanto, a postura do Brasil, que todo mundo vê, é muito diferente desse discurso que o governo brasileiro adota diante das circunstâncias que ele quer aproveitar politicamente. A cara de pau é uma situação dada e aceita com naturalidade no Brasil. Mas quem está de fora, Caniato, está vendo exatamente o que está acontecendo.